Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos continuar meditando alguns versículos desse Salmo 119, que canta a alegria da lei de Deus. A tua palavra diz, é uma tocha diante dos meus passos, luz no meu caminho. Em outro versículo diz, inclina meu coração para teus preceitos e não para a avareza. A lei de Deus é um facho de luz que à frente dos meus passos vai me indicando o caminho certo. Para compreendê-la, teria de abrir os olhos e antes disso, teria de abrir o coração. Jesus, que é a palavra definitiva de Deus, chama-se a si mesmo luz do mundo. Ele, a palavra divina com maiúscula, o verbo que se faz carne, afirma, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha nas trevas, mas tem a luz da vida. Exorta-nos a abrir o coração e a vida inteira a essa luz. Ao mesmo tempo, alerta. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? É muito ruim viver no escuro. E principalmente é um perigo. Lembro-me agora de um fato doloroso ocorrido há muitos anos com uma menina exemplar. Ela tinha boa formação espiritual. Era ótima aluna no primeiro ano da faculdade e frequentava um centro feminino de formação cristã que eu atendia espiritualmente na época. Eram os anos 80. Saiu de São Paulo dirigindo seu carro no fim de semana para participar de uma festa familiar fora da cidade. Entrou na rodovia, atenta aos sinais de acesso à estrada secundária onde deveria entrar. Naquela época não havia GPS. Entrou na alça e bateu de frente com um caminhão que descia em alta velocidade. Havia entrado na alça errada. Estava na contramão. Morreu. Isso me faz recordar mais uma vez a cena do jovem rico. Lembra você? Cheio de entusiasmo, aquele rapaz, devia ter uns 30 e tal anos, procura Jesus e todo afobado pergunta, mestre bom, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ao ouvir a resposta de Cristo, segue-me, baixou os olhos, virou as costas e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Chocou-se de frente com um caminhão chamado materialismo, e dele restou apenas a sombra de um homem triste que se perde na neblina. Ouça agora Jesus que fala com você e comigo. Você está na mão ou na contramão? Quais são as sinalizações da sua vida? E diz-nos ao ouvido, eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou aquele que caminha à frente das suas ovelhas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Jesus, a sua palavra e o seu exemplo são, ao lado dos 10 mandamentos bem entendidos, os meus mandamentos, o caminho da vida. Devem ser. Você os conhece? Você os escuta? Você os medita no Evangelho? É o único jeito de não ter de aplicar-se a si mesmo, na metade ou no fim da vida, aquelas palavras com que Dante começa a Divina Comédia. No meio do caminho da nossa vida,
encontrei-me numa selva escura porque havia perdido o caminho direito, pois a direita via era smarrita. Se achamos os versos diante uma voz que nos atinge, rezemos: Senhor, eu não quero ser um pedaço de matéria pensante, perdido no redemoinho da confusão generalizada, tendo perdido o norte de Deus. Sem querer, me veio à lembrança as palavras da epígrafe que Guimarães Rosa colocou abaixo do título do Grande Sertão Veredas: O diabo na rua, no meio do redemoinho. Nós vemos que é isso que acontece a muitos. Se perdem num redemoinho. Peça a Deus que, como diz São Pedro, se levante em seu coração a estrela da manhã que anuncia o esplendor do sol que já está raiando. Lembre-se de que Zacarias, o pai de São João Batista, profetizou sobre Jesus, dizendo que com ele, com Jesus, nos visita o sol nascente para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Eu lhe sugiro agora que pegue um papel ou abra o bloco de notas do celular e anote as suas respostas à seguinte pergunta: qual é a lista dos meus valores reais, concretos e práticos? Aqueles valores que realmente guiam os meus passos. Não só na teoria, nos sonhos e nos desejos, mas os passos reais no caminho da vida. Tente responder a essa questão e depois confronte suas respostas com as seguintes perguntas. Primeiro, eu sei quem é Cristo, o que Ele nos diz, o que Ele fez? Como é que nos guia e nos dá vida? Ou tenho apenas uma vaga ideia, algumas vezes sentimental e outras vezes obscura e até negativa? Será que assim Jesus pode ser a luz da minha vida? Segunda, sei que o mundo em grande parte está imerso em uma nuvem escura de preconceitos e erros sobre Deus, sobre a religião, sobre o sentido da vida, sobre o ser humano. Estou ciente de que todos aqueles que desejam sinceramente encontrar a verdade acabam encontrando em Jesus caminho, verdade e vida, ganhando nisso a coragem para sair do marasmo do ambiente e enveredar contra a corrente pelo verdadeiro caminho da felicidade. E já descobri no Catecismo da Igreja Católica um tesouro de estudo e de meditação para a vida inteira. Sei que São João Paulo II considerava esse catecismo a norma segura para o ensino da fé